GovTech Brasil, construindo uma agenda digital para o setor público. E a nossa próxima conversa também aqui, temos 20 minutos no cronômetro já. Candidato à presidência da República pela coligação PSDB, PP, PTB, PSD, SD, PRB, DEM, PPS e PR, governador Geraldo Alckmin. Seu microfone. Essa coligação deve ter dado trabalho, hein, Geraldo? É difícil até de falar. Posso imaginar. Pois é, do tamanho dos desafios que o Brasil vai ter que enfrentar. É verdade. Obrigado. Eu li aqui, eu não tinha lido ainda todo o tamanho dela, é grande mesmo. Bom, governador, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Como eu já falei aqui antes, mas repito na tua presença, nossa ideia aqui foi, de fato, articular a sociedade civil através dos movimentos cívicos e através do Brasil Lab, para que a gente, do ITS também, para que a gente propusesse, de fato, uma agenda digital, começar a discutir uma agenda digital para o setor público no Brasil, que a gente entende que é fundamental para escalar muitas das soluções que a gente acredita que pode melhorar a vida das pessoas, e trouxemos cases do mundo inteiro. E aí, agradeço você ter topado o nosso convite e vir aqui trocar uma ideia. E eu começo com a mesma pergunta que eu fiz para todos, que eu acho que é importante. Se hoje eu pegar o programa de governo do Geraldo para o Brasil para os próximos 4 anos, e for procurar o que está escrito lá em relação a esse tema especificamente, uma agenda digital, o que de fato eu vou encontrar? Obrigado e boa noite. Olha, primeiro cumprimentá-lo, Luciano, cumprimentar a todos, a todas, saudar a Eliana, dizer que a nossa proposta é o Brasil voltar a crescer, simplificar, desburocratizar, tirar essa cultura cartorial. Governador, eu preciso fazer uma correção, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, governador, vou ter que começar de novo. Posso te contar um segredo? Essa é imperdoável, viu? Ó, e não esquece de mandar um beijo para a dona Ali, tá? Mas tudo bem. Eu fiquei aqui 2 minutos, Eliane ou Eliana, e a Angélica, perdão. Mas pelo menos descontrai o público, a gente começa bem. Mas a gente estava falando de futebol, né? Não, Geraldo, então agora, então, brincadeiras à parte. Com as minhas desculpas à Angélica, trago um abraço da Lu. Olha, eu tinha te perguntado sobre o teu plano de governo, enfim, vamos lá. Nossa proposta é simplificar, desburocratizar, mudar essa cultura cartorial, destravar a economia, e não tem como fazer tudo isso sem uma agenda digital. Aliás, quero ter a humildade de pedir aqui para vocês, fruto desse longo trabalho que vocês estão concluindo hoje, propostas, ideias, experiências bem-sucedidas, né, no país e no exterior, para a gente poder implantá-las. Com isso, nós vamos ter mais transparência do governo, mais participação, serviços públicos de melhor qualidade. São Paulo foi precursor no Poupa Tempo. Nós já atendemos aqui, eu me lembro que o ano passado eu fui lá comemorar 500 milhões de atendimentos,
Pouco Tempo tem 20 anos. Essa não é, eu aprendi, Luciano, que essa não é uma questão de ministério, mas é de ter alguém perto. Então, eu tive no governo do Estado a Carla Bertocco, que eu acho até que está aqui presente, do lado do meu gabinete, a 50 metros, para poder trabalhar permanentemente a questão da agenda digital. Fizemos um PitGov, tivemos mais de 500 startups participando. Um dos desafios, eram 12 desafios, o primeiro PitGov era um Poupinha, ganhou uma startup que apresentou um robozinho, inteligência artificial, chamado Poupinha. Ele fez mais de 80 milhões de atendimentos. É impressionante. Quanto mais ele interage, mais ele avança. Então, um dia foi lá, recebeu uma mensagem, a pessoa chama José Carlos da Silva Corintiano. Aí o Poupinha respondeu: o meu time é o Brasil, né? Não entra nem em bola dividida, né? Então, avançamos na questão dos serviços públicos, saúde, que é a minha área. Hoje, com telemedicina, você pode levar medicina de qualidade nas regiões mais longínquas do país. Educação, nós criamos aqui a 4ª universidade, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, levando também nos municípios mais distantes, além de licenciaturas, até engenharias de produção, engenharia de computação. Segurança pública, eu tive com o general Vilas Boas, Luciano, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, com países grandes produtores de droga. Sem tecnologia é impossível. Então, CISFRON, CIPAM, segurança, saúde, educação, redução de custos. A nossa Bolsa Eletrônica de Compras começou no Estado de São Paulo no ano 2000, e a ABEC, a Bolsa o ABEC, e os leilões eletrônicos começaram em 2005. Nós economizamos 26 bilhões de reais através de compras, além de ser uma vacina contra qualquer tipo de desvio. Aliás, está aqui o André Calab, que teve um papel extraordinário na Secretaria da Fazenda. Então, eu diria que é central para a gente prestar melhor serviço público à população, medir, avaliar esses serviços, ter mais eficiência, ter redução de custos e ter alguém pertinho ali do gabinete para poder coordenar esse trabalho de forma por todos os ministérios e verificar bons exemplos, né, bons cases aí do Brasil, que nós temos em vários estados, e do exterior. Então, é isso que eu queria te colocar. Acho que o único jeito de você conseguir fazer essa agenda digital, de fato, fazer diferença, é uma diferença, tem que ter uma mudança de postura muito séria em relação à missão do governo, de fato, digitalizar, de fato, usar a tecnologia a favor. Eu comentei aqui, em algumas outras conversas, que até hoje, a tecnologia na esfera federal era tratada ou dentro de um ministério ou nas empresas de informação e de data. O que muda, e você já falou o exemplo de São Paulo, eu quero entender o que muda na dinâmica do dia a dia, como é que você consegue fazer que a tecnologia esteja na educação, esteja na segurança pública, esteja na saúde, como é que você consegue criar essa unidade da mudança do modus operandi da liderança versus o que vai ser implementado via tecnologia? Olha, essa é uma tarefa cotidiana, né, que passa pelo macro. Nós temos que universalizar o acesso à internet. Ainda temos uma parte, mais de 1/3 da população brasileira sem acesso, não só a fixa, como até a móvel. Para ter uma ideia, mais de 1/3 das escolas no Brasil não tem acesso à internet. Então, nós vamos estabelecer metas para serem cumpridas, para a gente universalizar o acesso, depois ir melhorando serviços públicos para a população, aplicativos. Eu sei que tem experiências internacionais, até que foram expostas aqui, de ter uma identidade única, que você tenha
dentro dela, né, num documento só, todas as informações, e eu diria que é uma mudança cultural. O Brasil tem uma cultura de cartório, né, de mandar, de estabelecer regra, de estabelecer custos, de criar... isso é permanente. Eu me lembro que, quando eu era prefeito, houve um incêndio na Vilares, em Pindamonhangaba, no canteiro de obras, e eu fui lá e peguei uma breografia que tinha lá no chão, tinham 10 mil trabalhadores na siderúrgica, pedi para um professor meu de pneumologia analisar a breografia. Ele olhou, ligou para mim e falou, olha, não existe isso. Se você puder enxergar numa breografia daquele tamanho, só se o cara tiver um buraco no pulmão. Mas era a cultura de carimbo, selo, documento. Você tem que mudar essa cultura. Veja a questão de extintor de incêndio. Nenhum país do mundo europeu exige, só em metrô, trem, avião, carro individual não tem. Nós estávamos exigindo um segundo. Então, é impressionante como nós temos uma cultura cartorial de impor regra, impor gastos, incomodar as pessoas. Nós temos que inverter, facilitar a vida das pessoas, não saia de casa, faça tudo pelo celular, aplicativo, que é o que a gente tem procurado fazer em São Paulo, e com grandes resultados. O nosso Detecta na segurança pública levou à prisão de 5 mil pessoas. Você tem todas as autoestradas que chegam em São Paulo com verdadeiro cinturão eletrônico. Então, tecnologia, no país das dimensões do Brasil, isso vai ter um valor inestimável. Novos empregos, novas oportunidades, estimular startups. Nós fizemos aqui parques tecnológicos, unindo empresas privadas, a universidade e a academia, para pesquisa, para inovação. Eu visitei em Florianópolis, a Associação Catarinense de Tecnologia, estive no Porto Digital, lá em Recife. Nós temos excelentes aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, aqui no sul de Minas, Santa Rita, excelentes exemplos. E o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. É impressionante a velocidade como as coisas... Essa velocidade que eu queria te falar, Geraldo, você tem uma experiência pública notória, todo mundo sabe, você é um político de carreira, exerceu praticamente todos os quadros possíveis numa eleição, enfim, deputado, você foi prefeito, deputado, governador e tal. O que a gente entendeu aqui, não sei se você compartilha da mesma opinião, mas ficou muito claro que o primeiro movimento de transformação na qualidade de vida do cidadão é a identidade digital, única. Sim, a gente ouviu o exemplo da Estônia aqui ontem, o exemplo do Chile, o exemplo do Uruguai, que vai estar 100% digitalizado até 2020 ou 2022, se eu não me engano. Então, do nosso lado aqui, isso é muito claro, isso muda muito, isso melhora muito a vida do cidadão. Ele não precisa mais ir na repartição pública, ele economiza tempo, a vida fica outra. Tá? Então, não no discurso, mas na prática, Geraldo Alckmin eleito presidente da República dia 1º de janeiro. O que de fato dá para fazer? Porque, por outro lado, a gente teve uma apresentação aqui da Secretaria de Tecnologia, são 48 aplicativos no governo federal, ninguém consegue manejar 48, são 6 identificações digitais. Então, como é que você consegue, com o poder do presidente da República, desconstruir? Porque o setor digital, a agenda digital no Brasil, está nascendo corporativista, está nascendo inchado, está nascendo lenta, está nascendo errado. Como é que você consegue? O presidente tem poder para fazer isso, como é que você faz isso efetivamente? Antigamente você tinha, por exemplo, na área federal, assunto do SERPRO, né? Aqui em São Paulo, o assunto da Prodesp, município, Prodan, eu acho que mudou totalmente. O presidente da República tem que liderar esse trabalho, ter alguém ligado diretamente para liderar o trabalho dentro dos projetos mais macro. Você citou aqui a identidade digital, que junto a ela tenha tudo, e trabalhar junto a todos os ministérios.
Nós podemos dar um salto aí extraordinário. A outra, atrair investimento para o Brasil, numa área estratégica, como é TI, tecnologia de informação e comunicação. Se a gente pegar a região de Campinas, é um polo de tecnologia impressionante. Por quê? Vai desde os centros de pesquisa, institutos de pesquisa, centros de pesquisa, projetos sírios, passando pela formação profissional, educação básica de qualidade, indo até a técnica tecnológica universitária, lei de incentivo à inovação, como nós fizemos aqui em São Paulo, uma lei paulista de incentivo, mudança no regramento jurídico legislativo. Hoje as startups reclamam muito que nós temos um problema para contratar startup, vão parar até na justiça. Então, você precisa rediscutir o modelo legislativo, institucional, para a gente poder ter mais agilidade. Então, não tem uma bala de prata, mas você tem toda uma agenda para ser cumprida e poder avançar e cumprindo ano a ano aí as metas e os objetivos. Mas acredito que esse é o grande salto. Por que o Brasil não cresce? Porque o Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caro. Nós precisamos de uma reforma do Estado. E não existe reforma do Estado sem governo digital, sem você ter as novas ferramentas de tecnologia para ter um Estado mais eficiente, mais transparente, com mais controle, com mais avaliação, com menos custo. Então, isso é essencial. Mas é uma briga difícil e que tem que ter muita predisposição de comprar, porque ela tem avaliação, ela tem avaliação de produtividade, ela vai ter a sociedade não vai entender isso facilmente, vai ter um monte de coisa que vai jogar contra. Eu perguntei para o Amoedo e perguntei para o Boulos, e as opiniões foram um pouco diferentes, queria ouvir a sua também. Tanto no exemplo da Índia, quanto no exemplo do Uruguai e outros que a gente ouviu aqui, a iniciativa privada teve um papel muito importante como quase sócia do Estado. Você pega a Índia, por exemplo, é 1 bilhão e 100 milhões de identidades digitais em 6 anos, né, Ronaldo? É muito rápido, escalou muito rápido essa solução, usando biometria, ou seja, o cidadão na Índia bota um óculos praticamente, que na hora você vê, não tem como ter fraude, tá? Mas lá você tem o Estado é o dono desse ativo, vamos dizer assim, da informação, mas ele é gerenciado pela iniciativa privada. Então, como é que você vê essa parceria, vamos dizer, essa PPP, contra, a favor, necessária, não necessária? Eu sou fã de concessão e PPP. Sempre o Estado precisa ser planejador, regulador, fiscalizador, mas ele não precisa ser empresário. Então, você não vai ficar mais fraco por causa disso, fica até mais forte. É o grande planejador, estabelece prioridades, estabelece bons marcos regulatórios e agências de regulação e fiscalização não partidarizadas. Então, PPP é um bom caminho. O setor privado precisa confiar para poder investir. Daí você ouviu uma boa. Diz que o governo confia na economia, mas não tem dinheiro para investir. O setor privado tem dinheiro, mas não confia na economia, não tem confiança. Então, nós precisamos ter confiança, bons marcos regulatórios, agências reguladoras para ter investimento. Você tem uma questão a ser resolvida, que é a privacidade. À medida que eu estou trazendo a iniciativa privada para participar, aí nós temos que verificar juridicamente a experiência da Índia, de outros países, como é que foi feito. Mas eu acho que o caminho da PPP é um belíssimo caminho. Essas coisas têm que aprofundar, mas acho que terá solução. Muito bem. E, para encerrar, acho que a gente ter te contado, mas começou a nossa exposição ontem. A gente fez até vou depois lhe mostrar, chama Mapa da Informação, que a gente mapeou como o Estado brasileiro armazena informação, e ficou muito bem feito, um estudo que o ITS fez, open source também. E uma das nossas entrevistadas que eu trouxe no palco era a Cristiane, que passou, ela e seus 16 irmãos e a mãe, passaram a vida inteira em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de documento. Então, e ela contou as agruras e dificuldades de ter uma vida sem você ter nenhum documento.
a partir do momento que ela quis ter documento, ela levou 10 anos para conseguir ter documento. Ela tem agora, ela tem seu título de eleitor, inclusive, e vai votar pela primeira vez. Então, para encerrar, eu queria saber qual é a mensagem que você, como candidato a presidente da República e com uma agenda digital, como você falou aqui, que você falaria para a Cristiane e para tantas outras Cristianes Brasil afora? Olha, Luciane, para a Cristiane, né, e toda a família, todas as Cristianes, de que o nosso compromisso é o governo não ser problema para as pessoas. Governo é para funcionar, para estimular a atividade empreendedora, destravar, resolver problemas. O presidente Kennedy dizia, a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar rápido, ter coragem de enfrentar corporativismo. E o povo aplaude. O serviço público mais bem avaliado de São Paulo é o Poupa Tempo. Tem 99% de avaliação. O que nós precisamos é dar um outro salto ainda de qualidade. Mas quero agradecer muito, Luciano, dizer que quero receber as sugestões, propostas, agendas aqui do debate e mandar um grande beijo para a Angélica. Obrigado, Geraldo.